A verdade é que Deus deseja que você seja um servo bom e fiel. E a gente vê isso como uma verdade nas nossas vidas a partir da leitura de Mateus, capítulo 25, no versículo 21, onde a gente vai encontrar a seguinte descrição na palavra. O Senhor disse: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor." Esse é um tema que recentemente virou discipulado aqui na minha igreja. Enquanto eu preparava esse material, eu entendi a importância de nós sermos servos bons e fiéis. Algo que, inclusive, pode ser entendido como um pilar básico da fé cristã. Então, o próprio Jesus, o nosso mestre, o nosso pilar de ensino, o nosso maior exemplo de como nós devemos viver a nossa vida na terra, se despiu da sua glória, se fez homem, passou 30 anos da sua vida num processo de preparação, vivendo assim como nós, cumprindo as suas rotinas, os seus afazeres diários e principalmente se preparando para aquilo que ele iria viver em aproximadamente 3 anos e meio, que a gente sabe que é o período em que Jesus realmente estabelece, institui o seu ministério público de fé na terra. Então perceba, como ato da preparação de Jesus, já nos ensina a respeito de humildade, já nos ensina a respeito do serviço, de realmente se colocar numa posição onde Jesus nem sequer precisaria estar. Ele poderia muito bem ter descido à terra assim como fez e de forma momentânea, instantânea, ter cumprido os seus propósitos aqui de uma forma gloriosa, porque ele é Deus. Porém, ele decide ser como nós. E esses 30 anos de preparação de Jesus nos mostra a importância do serviço, a importância de nós nos colocarmos nessa posição de servo. O nosso mestre Jesus fala que para você ser o primeiro, você tem que ser o último, para você ser o líder, você tem que ser primeiro aquele que serve o próximo, que serve o outro. Então eu entendo que esse tema ele é fundamental porque Jesus nos aponta em relação a essa importância. E aí, nesses 3 anos e meio de serviço, esses 3 anos e meio de ministério público de fé, onde Jesus vai operar milagres, vai curar pessoas, vai transformar realidades, vai ensinar as verdades da palavra de Deus e preparar a anunciação das boas novas, preparar para aquilo que ele iria fazer na cruz e realmente estabelecer a salvação na terra. Durante esse período, Jesus poderia novamente ter assumido uma posição de poder e de autoridade, inclusive após a multiplicação dos pães e peixes, a gente vê que o povo queria, de certa forma, estabelecer ele como um rei. É por isso que ele sai daquele lugar, pede para que os discípulos vão para outra margem e se retira para orar, porque ele não queria assumir essa posição, pelo contrário. Jesus não veio para ser o Salvador tão esperado, que viria com poder bélico, poder militar, poder político, para transformar a realidade do povo judeu. Jesus ele vem, na verdade, para transformar a realidade do mundo com amor, sacrifício, compaixão, humildade. E é por conta disso que 2000 anos se passaram e o nome de Jesus continua sendo anunciado, porque ele decidiu ser um servo bom e fiel. E esse é o nosso maior exemplo, de nós sermos servos bons e fiéis. E a pergunta que eu tenho para você aqui hoje é: será que você está cumprindo esse mandato de Jesus? Aqui no nosso estudo, eu tenho que servo vem do grego doulos, que significa alguém totalmente entregue. E quando a gente traz isso para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós entendemos que é você realmente se entregar por completo a serviço do Senhor. E isso, tem um parênteses muito importante aqui, vale tanto para a vida espiritual, no seu serviço ministerial, na sua igreja, no seu chamado, como também na sua vida prática, pessoal. Seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, nós precisamos servir ao Senhor em todo o tempo. Não tem que ter uma distinção. Nós glorificamos a Deus através do nosso trabalho, através dos nossos bons hábitos, através do nosso estudo. Então, assim, você ser realmente um servo que está exclusivo para Deus em todo momento, que se entrega por completo. Eu coloco aqui, inclusive, o exemplo de José do Egito. Olha só isso aqui. Ele foi um servo bom, porque manteve a sua integridade mesmo em meio à injustiça. E ele serviu com caráter e responsabilidade, já que você ser bom está muito ligado com o seu caráter transformado. Agora, quando a gente fala, por exemplo, sobre você ser fiel, nós precisamos entender que ser fiel é alguém que não deixa se levar pelas circunstâncias. E para isso a gente tem aqui o exemplo de Daniel, que foi levado junto com os jovens para a Babilônia, e por mais que estivesse inserido num contexto completamente contrário àquilo que ele vivia na sua terra, ainda assim não se deixou corromper. Ou seja, da mesma forma que José foi bom, independente das circunstâncias, e Daniel foi fiel à sua fé, independente das circunstâncias, nós também precisamos ser. Billy Graham vai nos dizer o seguinte:
Nosso mundo é obcecado com o sucesso, mas como Deus define o sucesso aos olhos de Deus é fidelidade ao seu chamado. E fidelidade ao chamado de Deus, como nós já entendemos antes de qualquer coisa, é que você seja um servo bom e um servo fiel. E aí, eu quero fechar esse vídeo, esse convite para que você pense a respeito do serviço com 4 características que todo servo bom e fiel precisam ter. A primeira delas é a obediência. Você precisa ser obediente à vontade de Deus e demonstrar esse espírito de obediência também aqui na terra. Segunda característica é que o servo bom e fiel ele é humilde, assim como a gente já falou. Jesus expressou o verdadeiro ato de humildade. Humildade não é você vestir roupa simples, você andar num carro simples, comer uma comida simples, não. Humildade é algo que vem de dentro para fora. É realmente ter um caráter transformado. Terceira característica é o servo bom e fiel, ele trabalha com zelo. E como eu disse, ser zeloso, cuidadoso, excelente, não somente no serviço espiritual, na igreja, no ministério, no chamado, mas também e principalmente no seu dia a dia. Quarta característica é que o servo bom e fiel receberá a recompensa. Nós não fazemos por algo, mas nós sabemos que existe uma promessa de que nós iremos receber uma recompensa que é eterna. E aí que está a grande virada de chave. O servo bom e o servo fiel trabalha por aquilo que é eterno. Ou seja, poder chegar diante de Deus e ouvir a seguinte mensagem. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa mensagem aqui seja realmente um convite de transformação, que você possa pedir em oração para que você tenha um coração de servo, para que você tenha um coração de servo bom e de servo fiel. Que Deus te abençoe.